Você que tem Bíblia, abra ela no livro de Hebreus, capítulo de número 11. A partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser liberados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Capítulo 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa, poderosa, viva, eficaz palavra. Te damos, Senhor, graças pela manhã de hoje, pelo domingo que inicia a nossa semana, e consagramos ao Senhor os nossos corações, a nossa mente, tudo que fazemos, tudo que pensamos, Senhor, tudo que realizarmos nessa semana, que seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos dê o caminho, a direção, e a Tua palavra certamente é a lâmpada, é a luz, é o que nos ilumina e nos faz andar sem que erramos, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu estou pregando uma série. Eu normalmente não costumo pregar em série, mas esse tema está tão aceso no meu coração que no domingo de ceia, quem estava no domingo de ceia, eu comecei a falar sobre isso. Falei na última segunda-feira mais, que eu tive a oportunidade semana passada, e hoje quero continuar nessa temática, que é sobre a nossa vida como uma oferta ao Senhor, e a nossa missão como bons soldados de Cristo nesta terra, desenvolvermos de tal forma que sejamos lembrados como heróis da fé. E talvez você diga: que presunção, que pretensão desejar se tornar um herói da fé. O desejo por se tornar um herói da fé na vida do cristão não deve ser por pretensão, mas por obediência, porque é um encorajamento do Senhor. O Senhor nos encoraja a viver de tal vida, de tal forma que a nossa vida se torne uma referência de um herói, de uma heroína, de uma pessoa que passou nesta terra, e ainda que seja desconhecido para muitos, em alguns casos serão heróis públicos, notórios, heróis que de fato serão conhecidos por cidades, estados, nações. Outros não serão tão notados assim do grande público, mas não deixarão de ser heróis para os seus filhos, para os seus amigos, para pessoas que de alguma forma fizeram parte da sua vida, passaram.
e encontraram ali o Espírito do Senhor, que naquela pessoa lhe transformou num verdadeiro herói. Um herói sem capa, mas um herói. No primeiro domingo, quando eu falei sobre nós nos tornarmos a oferta agradável ao Senhor, como disse Paulo aos Romanos capítulo 12, eu insisto com vocês, eu rogo pelas misericórdias de Deus, insistindo para que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É o primeiro passo para que de uma vida de derrota você vá para uma vida de vitórias, de uma vida de antagonismo ao heroísmo que o Senhor oferece, você se torne de fato um herói, uma heroína da fé. Numa vida de vilão, porque o mundo é constituído de vilões e de heróis. A arte imita a vida. Nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos para a história da humanidade, nós vamos para o Éden, e nós vemos ali o Senhor como grande herói, e nós vemos ali a serpente como a vilã. Quem nós somos na história da humanidade? Porque nem que seja uma vírgula, você faz parte da história da humanidade, como um vilão ou como um herói. E a verdade é que todos aqueles que não estão em Cristo Jesus são vilões. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Se o Senhor é o herói, se o Senhor é o glorioso, se o Senhor é o majestoso, se o Senhor é o rei, se o Senhor é o justo, se o Senhor é honesto, se o Senhor é o verdadeiro, tudo que é antagonista a isto é a mentira, é a perversidade, é a iniquidade, é a maldade, é o pecado. Se o Senhor é a vida, o antagonismo à vida é a morte. E todos que estão longe do Senhor e que não entraram por esta porta chamada Jesus Cristo, ainda são vilões. Jesus, santo, justo, verdadeiro, estava numa cruz ao lado de dois vilões, de dois ladrões. Um debochava, o outro se arrependia. Ambos eram vilões. Mas antes de dar o último suspiro, um deles se tornou um herói. Porque reconheceu o seu pecado e disse: Senhor, eu estou aqui por algo justo, eu fiz por merecer. O que eu estou pagando com a vida é cumprimento da vida que eu escolhi viver. Mas, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando para ele, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No teu último suspiro, por causa da tua decisão de mudança de vida, ainda que você não possa mais viver, mas os últimos minutos da tua vida, você vai dar um testemunho de herói. E se tornou. Porque todas as vezes que a gente fala do ladrão da cruz, nós estamos falando não mais de um criminoso e vilão, nós estamos falando de um herói. Olha o poder que o Senhor tem. Agora, quanto mais nós que não estamos numa cruz, que ainda temos vida pulsando em nosso corpo, que ainda temos a oportunidade, então não é uma presunção, é uma vontade por obediência. O texto diz: tornem-se isto. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, aonde a palavra diz que muitos viveram pela fé e tornaram-se heróis, porque nas suas missões de vida decidiram viver para a glória do Senhor. Uns foram valentes guerreiros, outros foram mártires, outros, o seu grande ato de heroísmo foi sofrer zombaria, vergonha, perseguição, porque muitas vezes a gente associa o heroísmo a uma vitória imponente, a uma manifestação de poder. É também, mas existiram heróis que se tornaram heróis porque sofreram a vergonha, não porque eram ladrões, não porque eram criminosos, não porque se intrometiam em vida alheia, mas porque defenderam a sua fé, resolveram declarar que Jesus é o Senhor,
E o ambiente que eles estavam era avesso a tudo isso. E eles sofreram a zombaria por causa disso. Tornaram-se heróis da fé. Tornaram-se homens e mulheres valorosos. Hebreus 11 é um livro de inspiração, para que nos tornemos de uma vez por todas estes homens e mulheres. E Hebreus capítulo 12 vai dizer: portanto também uma vez nós. O final do texto de Hebreus 11, que foi na verdade o início da minha leitura, o escritor vai dizer assim: que direi mais? Não temos tempo para falar de Sansão, de Jefté, de tantos outros, de Gideão. Não temos tempo, o que mais direi? É o nosso caso aqui hoje. Eu não tenho tempo para falar de todos eles. Nós temos uma semana para enfrentar, nós temos um dia ainda para lidar, não temos o tempo que gostaríamos, mas temos tempo para falar da gente, inspirados pela palavra do Senhor, para nos tornarmos semelhantes a eles. E aqui nós vamos ter algumas instruções sobre como. No primeiro domingo de ceia eu preguei sobre a oferta que o Senhor recebe, e fazendo um paralelo que a oferta somos nós, e a oferta começava com a melhor farinha. Ou seja, pode ser farinha, tem que ser o melhor. Se você vai oferecer alguma coisa para o Senhor, seja farinha, que seja a melhor farinha. Então, se é a tua vida que você vai oferecer ao Senhor, ofereça o melhor da tua vida. Se é o teu tempo, ofereça o melhor do teu tempo. Se é o teu dom, ofereça o melhor do teu dom. Faça para o Senhor coisas extraordinárias, coisas além daquilo que as pessoas estão acostumadas a receber. Seja proativo, seja dedicado. Se a tua forma de servir a Deus é um trabalho que você orou para que o Senhor te desse, a porta se abriu, é um emprego que você tem porque você recebeu do Senhor e você sabe que recebeu do Senhor, seja o melhor funcionário que você pode ser lá dentro. Porque é assim que a gente adora o Senhor. Se o Senhor te deu um negócio, seja o melhor que você pode ser no setor que você trabalha, na área que você tem. Graças a Deus por isso que Ele abriu por essa porta, sendo um patrão justo, sendo alguém que oferece um produto de qualidade. Pense na solução do problema das pessoas, porque se o Senhor te deu uma gerência de qualquer coisa, um empreendimento sobre qualquer coisa, você está ali para resolver o problema de alguém. Alguém está com um problema que busca o que você tem para oferecer. Solucione, não cause um outro problema. O Senhor te deu uma oficina mecânica, conserte o problema e não arruma outro problema. Porque às vezes a gente vai para consertar o carro, volta com outro problema, não é assim que acontece? Mas aqueles que servem a Deus, eles se tornam a melhor oferta. A oferta que o Senhor recebe, ela tem azeite, ela tem unção, ela tem relacionamento, ela tem a liga. A farinha com o azeite forma uma liga, e o azeite é Jesus Cristo. A oferta que o Senhor recebe é aquela que a gente faz em nome de Jesus. Tudo que o Senhor olha para nós, por isso que Jesus disse: em meu nome vocês farão, em meu nome vocês serão ouvidos, vocês serão recebidos. Quando o Pai olha para nós, o que Ele vê em nós é Jesus. Se Ele olha Jesus em nós, Ele ouve. Se Ele não vê Jesus em nós, não tem quem fale com Deus. Jesus é o caminho. A melhor oferta, ela tem incenso. Incenso tem a ver com adoração, tem a ver com louvor. Hoje nós produzimos incenso aqui nesse momento de louvor maravilhoso que o Alan nos conduziu à presença do Senhor. Isso é a melhor oferta. A melhor oferta não tem fermento, ela não tem manipulação, ela não tem mudança de identidade. E a melhor oferta, ela sempre vem com pitada de sal. Está lá em Levítico 2, eu preguei isso na ceia, quem estava aqui ouviu isso. Que a nossa oferta, ela tem que ter sal em todas, o texto vai dizer assim, em todas as suas ofertas coloque sal. Sal é o símbolo da aliança com Deus. E aí eu explicava, por isso a introdução, que o sal é o resultado da erosão das rochas. E Jesus disse: eu sou a rocha. E todas as vezes que Jesus é ferido, Ele libera sal. Todas as vezes que o evangelho é atacado, ele libera sal. Todas as vezes que um cristão
que é o corpo de Cristo nessa terra, é afligido, é violentado, é humilhado, ao invés de parar, fomenta. Quando eles pensam que podem parar a igreja com qualquer tipo de ataque contra a igreja, na verdade eles incendeiam a igreja, porque o sal é liberado. Eu preguei isso dia 7, no dia 10, Charlie Kirk foi violentamente, perversamente assassinado numa universidade dos Estados Unidos, em Utah, e lá ele estava pregando o evangelho. A sua missão era ir pregar a jovens nas universidades, tentando trazer um avivamento sobre a nação dos Estados Unidos, que é uma volta à identidade que eles têm, um país protestante que se formou em cima da cultura judaico-cristã e do conhecimento da palavra, com famílias fortes, com pai, mãe, filhos, prole abençoada, e foram formando uma nação extraordinária, e isso está se perdendo. E ele pensou: vou aos jovens, conscientizá-los de quem nós somos como nação, porque um avivamento traz prosperidade e liberdade para uma nação. E ele foi terrivelmente assassinado. Agora eu te pergunto, como vilão ou como herói? A sua morte está provocando nos Estados Unidos uma revolução nas universidades. Na Inglaterra também. Na Coreia do Sul eu vi uma manifestação extraordinária. Em todos os lugares aonde há um crente meia bomba, ele acordou. Em todos os lugares aonde há um crente meio dentro do saleiro, se tornando insípido, e se nós nos tornarmos insípidos, de nada mais serviremos senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Está havendo um despertamento. É o que o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Tem gente que de alguma forma será usado por Deus para falar mais na sua morte do que falou em vida, do que na sua vida. Alguns serão assim. Mas a gente pode falar vivo mesmo. Não deixar de falar, não deixar de ser. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tal nuvem de testemunhas, eu quero falar sobre algumas ferramentas dessa escola de formação de heróis. A primeira delas é: se você quer se tornar um herói da fé, heróis do reino de Deus não têm dupla personalidade. A primeira coisa que precisa ser destruída na nossa mentalidade, desconstruído no nosso intelecto, é a cultura hollywoodiana dos heróis. Você não foi chamado para ser um herói da Marvel nem da DC Comics. Você foi chamada para ser um herói ou uma heroína da fé. E na cultura do mundo, que é uma contracultura, a cultura de Deus, o mundo em tudo deturpa. Então ele introjeta no nosso intelecto um arquétipo de um herói. E quem são os heróis que a gente conhece? Os heróis, todos eles com dupla personalidade. O Superman, aquele herói extraordinário que anda com a cueca por cima da calça, faz coisas extraordinárias, mas durante o dia ele é o Clark Kent. Ele tem dupla personalidade. O Batman é o Bruce Wayne. O Homem-Aranha é um adolescente meio jovem, meio perdido, Peter Parker. A Mulher Maravilha, uma versão feminina do Homem-Aranha, é a Diana Prince. Todos eles com dupla personalidade. Você e eu somos chamados para sermos o que somos em todo tempo, em todo lugar, a qualquer momento. O que somos aqui hoje no culto é para ser em casa. O que somos em casa é para ser com os amigos. O que somos com os amigos é para ser no dia a dia. Sem a presunção de perfeição, mas sempre com verdade. Sempre com sinceridade.
Aqui na igreja nós temos alguns hábitos que é estranho a alguns outros ministérios. Que é o hábito eu sempre falo, pastor tem que ter cheiro de ovelha, a gente tem que estar no meio das pessoas, conversando. E às vezes eu ouço elogios, eu vou dizer assim, mas de certa forma eu fico estranhando. Do tipo, poxa, eu conversei com você, e você, como você é na plataforma, você é conversando pessoalmente, mas esperava o que de mim? Um personagem? O que esperam da gente? Um personagem, é isso? Então, domingo é dia de culto. Vou botar minha roupa de crente, a minha Bíblia de crente, a minha linguagem de crente, o meu estereótipo de crente, e eu vou para o culto. Quase um anjo. O pastor deu amém, entra no carro, se fechar a minha porta errado lá, eu já me torno o diabo. Porque eu tenho dupla personalidade. É o crente, é o filho de Deus bipolar. Eu estou na bipolaridade o tempo todo. Não. O que a palavra nos ensina é nos esforcemos-nos para sermos santos. O que diz o texto da palavra do Senhor? Esforcemos-nos para termos paz com todos e para sermos santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, de novo, não é um arquétipo de alguém que parece todo certinho. Não, a santidade é alguém que escolheu ser separado daquilo que o mundo oferece. E o mundo quer te dar sempre uma dupla personalidade. O Senhor quer que você seja um indivíduo único. Em todos os lugares. Jesus Cristo vai dizer assim: quem crer em mim, eu sou a luz do mundo, em João 8, quem crer em mim, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que ele está dizendo? Eu sou a luz de todo mundo, e quem anda comigo, está em mim e crê em mim, tem dentro dele uma luz da vida. Você não pode apagar uma luz, ainda que seja uma luz de um fósforo. Se você acender no meio de uma floresta, ele chama atenção e ele entrega que é um fósforo. Você acender uma vela em qualquer lugar, ela entrega que é uma vela. A luz é a luz, e ela não consegue ser outra coisa senão luz. Em qualquer lugar, acendeu uma luz, todo mundo sabe que é luz. E Jesus está dizendo assim, quem crê em mim, terá essa luz da vida, porque eu sou a luz do mundo. Não é duas coisas, é uma coisa só. Aí o texto vai dizer lá em 1 João, também no capítulo 1, João vai dizer assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Quando é que eu tenho comunhão e quando é que eu estou purificado do pecado? Se eu ando na luz como Ele está na luz. Aí muitas vezes a palavra é mal interpretada, porque a palavra está dizendo ali, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E a gente confunde comunhão com amizade. É também, mas não é somente. Comunhão, o termo grego é koinonia, e koinonia tem a ver com unidade, tem a ver com tornar-se um. É por isso que somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo, é por isso que eu sempre falo que nós somos uma igreja, em vários lugares. Hoje nós estamos em 5 cidades, mas a identidade é que sejamos uma única igreja em quantos lugares o Senhor nos mandar, com a ideia da unidade. Quem é que tem unidade? Quem anda na luz. Quem é que anda na luz? Quem não tem dupla personalidade. Quem é o que é. As suas falhas, os seus defeitos, a forja de caráter, o desenvolvimento de todas as áreas, acontece nesse lugar de luz, um afiando o outro. A gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai sendo melhorado a cada dia, mas nós não podemos nos esconder uns dos outros. O que tem de crente que se esconde, talvez por vergonha, talvez por medo de ser julgado, talvez por essa necessidade de performar que a própria religião impõe muitas vezes. Não é nem que o cara quer parecer ser, é que a religiosidade impõe um perfeccionismo que não existe.
E aí, para manter o estereótipo de novo da performance, o cara esconde. Só que a Bíblia diz assim, ó, só há liberdade para quem confessa os seus pecados. E o confessar é realmente se desarmar. E é no ambiente da onde? Da comunhão. Então é quem é do jeito que é. Quantas pessoas eu vejo que abrem mão do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus medos, dos seus traumas, passam uma vergonha, porque é normal, a gente confessa alguma coisa, a gente mostra uma fraqueza, a gente se sente envergonhado. Nós nos envergonhamos de nós. Mas essa humildade, a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Essa humildade antecede a honra. Daqui a pouco essa pessoa, porque confessou a sua vulnerabilidade, ela é tratada e se liberta e flui, voa. Mas onde é que isso acontece? No lugar da luz. Se andarmos na luz, na koinonia, na unidade. Quando eu faço casamentos, eu sempre falo que casamento é unidade, não é união. União é como chama o mundo. União estável, união parcial, união total, eles chamam de união. Não é a união que o Senhor propôs. O Senhor propôs unidade. Unidade é tornar-se um. União é você pegar banana, mamão, leite, açúcar e jogar dentro do liquidificador. Unidade é você bater tudo isso. Quando você joga, você tem um monte de elementos unidos. Quando você mistura, bate, aí você tem uma unidade, se torna uma coisa só. É isso que o Senhor está nos propondo. E quem não está na luz, se engana achando que está no corpo. Se engana. É o crente Raimundo. Se engana. Então a primeira coisa que o Senhor está nos desafiando aqui é tornem-se um aonde? Na luz. Te esforça para ser o mesmo cara, a mesma mulher, para todas as pessoas, em todos os ambientes. Isso vai te tornar alguém que será uma referência, que será um herói. Já que estamos cercados de tal nuvem de testemunhas, não tem para onde se esconder. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma vez que você se torna luz, ainda que você queira fazer uma viagem para outro país, dizer assim, aqui eu vou, James Bond, aqui ninguém me conhece, meu irmão, você vai ver que não é assim. Ou você vai encontrar literalmente um conhecido, ou você vai encontrar um filho de Deus onde você estiver, e o Espírito discerne no Espírito que somos filhos de Deus. A gente sempre se encontra. E nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha, não tem jeito. Se estivermos sozinhos em casa, existem anjos à nossa volta testemunhando. Então nos esforcemos para ser aqueles que andam na luz. Teremos comunhão uns com os outros. O Senhor nos libertará de todo pecado. Teremos vida abundante e nos tornaremos sim aquilo que Ele nos chama a sermos. Heróis da fé nessa vida. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha o que o texto está dizendo. Visto que uma vez estamos rodeados por tal nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. São dois desafios. Vou começar pelo segundo, que é o que o texto diz, o pecado. O pecado é tudo aquilo que me faz de fato ofender a santidade de Deus. E todos nós sabemos em que ponto a gente ofende ao Senhor. E o texto está dizendo, livremo-nos desse pecado que nos envolve. Porque se nós não nos esforçarmos para nos livrar desse pecado vai nos abraçar. Ele vai nos abraçar e vai nos envolver de uma forma semelhante ao abraço de uma sucuri. E a cada abraço que ela dá e você tenta respirar, ela dá mais uma apertadinha. Até o ponto que você fique tão sufocado que morra. E de fato, esse abraço lhe fará passar por uma garganta chamada morte. E é por isso que a Bíblia diz,
fuja da aparência do mal. O diabo a gente resiste, o pecado a gente foge. Tem gente fugindo do diabo e resistindo ao pecado. Faz ao contrário. Fala o nome diabo, meu Deus, já se arrepia todo, já procura a saída de emergência. Já tem gente olhando para trás querendo saber onde é que é a saída de emergência, que o pastor agora começou a falar do diabo. E a Bíblia diz que por causa do nome de Jesus na sua vida, ele é um derrotado e ele não te toca. Ele brama ao teu redor, mas não pode te tocar. Ele não pode por causa do sangue de Jesus. Ele tem raiva, ele tem ódio, ele rosna, ele olha para você, ele te ameaça, mas ele não toca. E é por isso que a Bíblia diz: resista. Resista. Com medo, mas resista. Fica firme. Não foge. Agora, do pecado, eu sei exatamente aonde eu tropeço. Eu não posso nem passar perto. Porque não existe super santo. Não existe super santo. Não pense que você olha para o apóstolo, para o bispo, para o papa, e você acha ali um homem intocável. Se ele brincar com a carne dele, ele cai instantaneamente. Do pecado se foge. Ou ele vai nos abraçar e nos envolver. É o que diz o texto, o pecado que nos envolve. Só que se lembre sempre, é o abraço maravilhoso de uma sucuri. Onde é que está isso biblicamente? A Bíblia não diz que ele é a antiga serpente? Lá no Éden ele não era uma serpente? Será que isso não nos ensina nada? Ou ele te pica e te mata com veneno, ou ele te enrola e te devora. Só que Jesus disse assim: meu nome vocês pegarão em serpentes. Ou seja, vocês terão a habilidade e o poder de dominar aquilo que tenta dominar vocês. Então sai fora desse negócio. Uma vez que você está rodeado de tal nuvem de testemunho, o Senhor te chama para ser um herói da fé na tua geração, para os teus filhos, para as pessoas que te conhecem, te chama para ser alguém relevante, para fazer algo extraordinário. Livre-se do pecado que te envolve. E aí tem mais um desafio: e de tudo que te atrapalha. E o atrapalhar não tem a ver com pecado, tem a ver com licitudes, mas que no teu caso te atrapalha. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E aqui eu não preciso fazer uma lista de coisas que atrapalham, porque aqui é o momento de cada um cuidar da sua vida. Porque o que me atrapalha talvez não te atrapalhe. Não é pecado. Mas se eu começar a me envolver, vai tomar o meu tempo de tal forma que o propósito de Deus para a minha vida eu não vou conseguir cumprir, porque está atrapalhando. Está atrapalhando para que eu seja de fato aquilo que eu falei lá no culto de ceia. A primícia da oferta. A prioridade do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então tem coisas, tem amizades que estão atrapalhando. Você quer viver o propósito de Deus, mas essa amizade está te atrapalhando. Ambientes que você frequenta estão te atrapalhando. Talvez não seja para sempre, mas nesse momento não dá para compactuar com as duas coisas. Eu me lembro quando eu me converti, eu sempre fui um cara de muitos amigos, de estar rodeado de, eu sempre gostei disso aqui, eu sempre gostei de muvuca. Então eu tinha a igrejinha que eu congregava lá no mundo, a galera, chamados para fora do seu lar para uma assembleia pública. Isso é o significado da igreja. O problema é que a gente falava eram coisas que não glorificavam o nome do Senhor. E o meu desafio foi me convertir. Não convém agora eu andar com os caras. E eu não vou colocar os caras no lugar do Satanás. Porque muitas vezes o pior diabo ali na turma era eu sempre tive esse dom de liderar, de estar à frente. Muitas vezes era eu que puxava a galera, ninguém queria ir para a balada. Não, tu vai, vamos embora. Quando eu via, estava todo mundo lá. E quem foi o garfinho do Satanás? Fui eu.
Então não é porque agora eu sou santo e eles não prestam, é porque a nossa convivência é mais fácil todo mundo cair no buraco do que porque eu ainda estou aprendendo a andar. Eu ainda sou um cego, como é que eu vou guiar outro cego? Eu ainda estou na fisioterapia espiritual, como é que eu vou conduzir alguém? Então, eu preciso me afastar deles por um tempo. O tempo passou, eu nunca mais tive a relação íntima que eu sempre tive, mas eu já fiz casamento de um, velório do pai do outro, aconselhamento de outro. Tenho amizade com todos eles individualmente até hoje. Alguns estão até na igreja já. Porque naquele momento atrapalhava, então são amizades que atrapalham. Você precisa discernir isso. Coisas que você gosta que não tem a ver com pecado, mas estão te atrapalhando para você, nesse momento, viver o teu chamado. É lícito, mas não convém. É permitido, mas não está promovendo a edificação dessa casa espiritual e poderosa que o Senhor te deu uma planta na mão para realizar. Com o trabalho não é assim, existem períodos do nosso trabalho que a gente precisa se dedicar, a gente precisa sentar com a mulher, com os filhos e dizer assim, olha, eu vou passar um tempo ausente porque eu tenho que me dedicar a esse projeto, mas assim, tem início, tem meio, tem fim. 6 meses, eu preciso de 6 meses. Mas agora eu preciso focar 100% nisso. De tal forma, vocês não são estorvo, mas se eu ficar focado aqui, vou me atrapalhar. Eu faço isso lá em casa todo sábado. Sábado é o meu dia sagrado de entrar no quarto de manhã cedo, me esconder. Eu só saio de noite quando a palavra está pronta. Eu saio quando eu quero. E para entrar no quarto é se eu deixar também. E se entrar sem a permissão, me atrapalha. Os filhos que Deus me deu me atrapalham. A mulher extraordinária que Deus me deu me atrapalha. Porque ali eu estou me esforçando por algo que eu preciso fazer, que é um sacrifício que eu preciso oferecer. E naquele momento atrapalha. E o texto está dizendo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Talvez o teu devocional não saia porque o teu telefone te atrapalha. A tua ansiedade te atrapalha. A tua síndrome do pensamento acelerado te atrapalha. E você precisa se livrar disso como? Talvez com uma meia hora antes de começar a estudar, um período de meditação, de desligar as redes sociais, de esfriar a cabeça, de arejar os pensamentos e depois entrar. Coisas que atrapalham. E corramos com perseverança. Uma vez que estamos rodeados por tal grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Aqueles que são chamados para viver nesse lugar, de serem heróis da fé nesta geração, porque o livro de Hebreus capítulo 11 está sendo escrito agora também, hoje é dia 21 de setembro de 2025. No dia 10 de setembro de 2025, desse ano, agora dia 10 de setembro, lá em Utah, numa universidade, foi escrito, mais um, no hall dos heróis da fé. O livro continua sendo escrito, por isso que Romanos 12 foi escrito, para dizer, olha, vocês viram os do passado? Agora existem os do presente. Quem são os do presente? Aqueles que correm com perseverança a carreira que lhes é proposta, ou seja, aceitam o chamado de Deus sem questionar. O que Deus está propondo? Amém. O que Deus está colocando como objetivo, como missão? O que Deus está falando ao meu coração? Amém. Vou correr, vou avançar, vou para frente. Todas as vezes que a palavra perseverança aparece na Bíblia, eu sempre explico o significado da palavra perseverança. Todas as mensagens que eu leio o texto e está ali a palavra perseverança, eu paro, abro um parênteses e explico o que significa a palavra perseverança. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não vencem porque não perseveram. Não avançam porque não perseveram. O problema maior das pessoas é a perseverança.
E é fundamental porque Jesus disse assim, ó: quem perseverar até o fim, será salvo. Então qual é o maior problema? Começa, não termina. Se anima, desanima. Crê, descrê. A instabilidade emocional, a instabilidade para executar as coisas, a dificuldade de, tendo um planejamento, executar o início, o meio e o fim. A maior parte de nós, a nossa luta é essa: comecei, não terminei. Meu Deus, Deus falou comigo essa palavra hoje, amanhã, alguns nem começam. Outros começam e aí o primeiro desafio, o primeiro sofrimento, desanimam. Por quê? Porque não perseveram. Então qual é o significado da palavra perseverança? Perseverança significa constância, tolerância e equilíbrio. A palavra perseverança na Bíblia, todas as vezes que ela aparecer, ela significa upomone. E ela é a junção de 3 fatores: constância, tolerância e equilíbrio. O que é constância? Constância é você encontrar o teu ritmo. Parar de querer ficar disputando prova de corrida com os outros. Parar de ficar se comparando. E encontrar o teu ritmo. Porque no teu ritmo tu vai chegar lá. Mas todos os dias dá um passo para frente. Agora está uma onda aí de correr, né? Todo mundo correndo. Virou uma febre. E realmente é bom para a saúde. Eu tenho canelite. Começa a correr, começa a doer as canelas, 2 quilômetros, já começa a doer as canelas. O coração está bem, o corpo está bem, mas a canela... Então eu não consigo correr maratona, não consigo, dói a canela. Mas eu tenho um ritmo da minha corrida, que eu preciso correr para o cardiovascular é bom, todo mundo precisa correr. Então eu achei um ritmo que eu consigo correr suportando a dor da canela. E aí, meu irmão, no meu ritmo, eu corro 10, 15, vamos embora. Quem quiser acelerar, que acelere. Quem quiser chegar na frente, que chegue. O importante é que eu estou correndo, eu estou na minha constância. Paulo vai dizer aos coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor vocês sabem que o trabalho de vocês não será em vão. De que jeito? Sendo firmes e constantes. Então constância não tem a ver com velocidade, tem a ver com determinação. Encontre o teu ritmo e faça na velocidade que você sabe fazer, pode fazer. Faça com os recursos que você tem para fazer. Um monte de gente parada porque não tem o que gostaria. E aí o Senhor está dizendo: tá, mas e o que eu te dei não serve? Você não tem o que você gostaria, mas você precisa começar com o que você tem. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E se você tem um dom comparado ao outro que tem 10, é porque a tua capacidade agora é de carregar um. Então pega esse um e não enterra, pelo amor de Deus. Vai andando constantemente na tua velocidade. Isso é perseverança. Tolerância. Tolerância tem a ver, por mais que você seja lento, tem alguém mais lento que você. Tem. E aí, eu não sou mais rápido, mas eu fico com raiva de quem é mais lento que eu. Compaixão, paciência, misericórdia, graça, tolerância com os ignorantes, com os nécios, com os novatos, com os juvenis. Tolerância. O perseverante, ele é uma pessoa tolerante também. É por isso que muita gente desanima. Não é nem consigo, é com os outros. Ah, não, larguei, porque não dá mais, não dá para andar com essa gente. Parei. Aí você para o que Deus te deu, porque tem gente fraca, ignorante, problemática, e você não consegue trabalhar o teu equilíbrio emocional. O que eu estou fazendo é para a glória do Senhor.
E se eu largo por causa dos outros, eu não estou deixando os outros, eu estou deixando o Senhor na mão. Igreja mesmo é um lugar maravilhoso para a gente testar a nossa tolerância. Porque é um bando de gente problemática, todos com as suas dores e os seus lamentos, mas assim, querendo acertar, mas cada um num nível. E aí a intolerância, a maior parte dos problemas que eu tenho dentro da igreja que eu preciso tratar é a intolerância. É um falando do outro, aí eu estou daqui, eu conheço os dois. Aí eu sei que os dois dedicados, os dois estão com o coração sincero, os dois querem fazer, só que eles na lida normal, um com o outro, eles não conseguem entender isso. E aí ficam se mordendo, se devorando. Aí eu tenho que sentar com um e dizer assim, cara, assim ó, tá certo, realmente, essa pessoa é complicada nisso aí, mas olha o que ela tem feito. Ela não precisava estar aqui igual você, ela não precisava estar aqui, ela está aqui porque ela quer fazer o melhor para Deus. Ela é voluntária igual você, ela é dedicada igual você, ela não se atrasa igual você, agora ela tem os defeitos dela e assim, tu vai ter que ter tolerância com isso. Se um dia tu conseguir entrar no coração dela e ela te aceitar como um conselheiro, você lida aí, se não, você cala a tua boca, deixa ela assim, vai fazendo o teu lado e vai tolerando, porque senão você vai largar o que Deus te mandou para fazer, você vai deixar Deus na mão e vai deixar de ser perseverante, e é quem persevera que vai até o fim. E é equilíbrio. Perseverança é constância, tolerância e equilíbrio. O que é equilíbrio? É os dois pés na rocha. Repito, crente Raimundo não persevera, é um pé na igreja, um pé no mundo. Não persevera. Gente que não decide de uma vez por todas expressar publicamente o que Paulo declarou, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, não consegue perseverar. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Eu vou colocar os meus dois pés nessa rocha e ela será o meu equilíbrio. Não é um pé no ensino de Jesus e um pé na ideologia humana. Não é um pé confiando na palavra do Senhor e o outro pé confiando no plano econômico. Não, meu irmão. É os dois pés em Jesus, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é ser radicalmente bíblico. Equilíbrio é não relativizar a fé. O evangelho ele não é adaptativo, o evangelho é transformador. Ou você entende que o evangelho veio para transformar, ou o evangelho nunca serviu para você. Ele não vem para se adaptar, ele vem para transformar. E o equilibrado é aquele que está com os dois pés em Jesus, até para se livrar da religião, porque tem gente que está com um pé em Jesus e um pé no dogma religioso. Já que a gente está no meio de crentes, vamos resolver as tretas dos crentes. Os maiores problemas que eu tenho de gabinete pastoral também tem a ver com isso. O mundo já não faz mais nem parte do indivíduo. A xaropice dele é entre o que a Bíblia diz e o que a cartilha da igreja estava dizendo de onde ele veio. Para tomar ceia tem que ser batizado? Se é batizado pode tomar ceia, mas ele não casou, mas é batizado para tomar ceia? Um monte de dogma religioso que torna um crente desequilibrado e chato. Entendeu? Exatamente. Já se torna chato para a gente, imagina para o mundo. O desequilíbrio. Aí o Senhor está dizendo assim, equilíbrio. Perseverante é aquele que se equilibra. Se equilibra onde? Em Jesus. No ensino de Jesus, em quem Jesus é. Ah, mas não sei quem me disse não sei o quê. O que diz a palavra? Seja nobre. Quem é nobre? Quem consulta para ver se o que te disseram realmente está na Bíblia. Que tem um monte de gente falando em nome de Jesus que não está na Bíblia. Dão uma volta, floreiam de tal forma, tem aparência de santidade, aí você vai ver, deturpou a palavra do Senhor. E a culpa é tua que não conhece a Bíblia. Aí fica desequilibrado. Como disse um outro pastor, não acrescentou em nada na tua fé e ainda botou em dúvida o que você achava que sabia. Mas é por que isso acontece? Porque você não está equilibrado. Entenda uma coisa, meu irmão, talvez isso aqui, em algum tempo da nossa história, vai deixar de existir. Essa liberdade
de você e eu nos assentarmos com todo conforto e comodidade e ouvirmos uma palavra do Senhor, livremente, numa liberdade de expressão, num país livre, num tempo da humanidade de liberdade. Talvez isso acabe um dia. Quem vai sobreviver? Quem conhece a palavra. Aquele que entendeu o que disse o Salmo 119: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se te colocarem dentro de uma caverna, você não se perde, porque você tem a palavra. Que bom que a gente tem a liberdade de ouvir. E eu posso dizer, você está numa igreja saudável, que prega a Bíblia. Só que você também está vulnerável, porque o tempo todo nós somos bombardeados com muitas informações. E tem muito crente que a sua vida é consumir mensagens. No meio disso tudo houve um monte de asneira, com pretensa religiosidade, usando o nome de Jesus. E vai bebendo aqui, vai bebendo ali, não tem uma identidade, porque não conhece a sua identidade. A sua identidade está aqui, ó. Antes de ler sobre qualquer coisa, leia o que está aqui, ó. Antes de definir um pensamento sobre qualquer coisa, diz a palavra assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles, ouvindo o que Paulo pregava, consultavam nas escrituras para saber se aquilo era verdade mesmo. Meu irmão, era Paulo pregando. Você sabe quem é Paulo? Não. E os caras não ficavam puxando a sardinha para o lado de Paulo, não. Era Paulo pregando, e os caras com a Bíblia aqui na mão, aqui, ó. Vamos ver se o que ele está dizendo é verdade mesmo. Às vezes eu estou pregando, tem gente que faz isso, fica ali assim, ó. Me deixa meio assim, inseguro. Não porque eu estou falando de verdade, é mentira, mas porque eu não posso errar, cara. Quem dera se eu estivesse pregando e todo mundo tivesse com a Bíblia assim, ouvindo aquele barulhinho de folha, assim, sabe? Para mim é responsabilidade, mas para você é segurança. Os dois pés em Jesus. E aí diz o texto assim, para nós caminharmos para o final: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Olha só, aqueles que são chamados para terem uma vida de fé, eles correm com uma missão de aceitarem a proposta do Senhor, mas eles não correm como quem corre que não sabe para onde vai. Eles correm com uma visão. Eles correm com um entendimento claro. A palavra do Senhor vai dizer assim em Provérbios: aonde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas feliz é aquele que obedece à lei. Paulo vai dizer assim aos coríntios: eu corro como quem corre com um alvo. E eu não luto como alguém que esmurra o ar. O que ele está dizendo? Eu corro, mas eu não atropelo. Eu corro, mas eu corro para um lugar que eu sei para onde eu estou correndo. Eu corro, mas eu tenho um foco. Eu corro, mas eu tenho uma visão. Isso é fundamental. Deus não fica mudando como a gente muda o tempo todo. Deus tem um propósito claro para você começar hoje e até o final da tua vida. O Senhor me deu uma visão no dia 23 de abril de 2011. 24 de abril de 2011. 23 o pai faleceu. No dia 24 em casa de abril de 2011, o Senhor me deu uma visão clara sobre o que eu tinha que fazer como projeto de vida. No dia 28 de setembro de 2017, eu escrevi essa visão, tornei pública. Porque o Senhor me deu uma palavra assim: Fernando, essa visão ela não é individual, ela é coletiva. E eu quero que você a escreva para que outros que carregam a mesma visão possam ler, se identificarem e saberem que estão no lugar que eu também coloquei eles. Porque a visão não tem a ver só com você, tem a ver com a minha igreja, com o meu povo. E eu vou trazer pessoas que carregam essa mesma visão. Hoje a visão da igreja está aí, nas redes, nos links, enfim, para qualquer um que queira ler. Aqui dentro, inclusive, eu já pedi para que coloque ela aqui, ó, de uma forma bem clara. Aqui do lado aqui, eu queria que colocasse ela aqui, ó, e eu tenho aguardado com inquietação já.
Porque eu estou com pressa que isso aconteça. Por quê? Porque quem vai colocar já conhece plenamente a visão. Só que tem muita gente nova chegando, precisa saber onde estão indo. E se identificarem, não, realmente é o que eu quero para a minha vida. Então é aqui que eu estou no lugar certo. Entendi o meu propósito. E na tua vida é a mesma coisa. O Senhor tem um propósito para você. Pega esse propósito e faz um planejamento com perseverança. Início, meio e fim, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para Jesus. Que você olhar para o lado, você se distrai. Se você olhar para trás, você retrocede. Se você olhar para frente, é lá que Ele está te esperando. E lá você vai chegar em nome de Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador, Ele que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz e os desafetos de todos contra si mesmo. E o texto vai terminar dizendo assim, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. E eu encerro com isso. Sabe o que nos faz cansar e desanimar? Parar de pensar em Jesus. É o que está dizendo o texto. Pensem bem naquele que suportou tal oposição, para que vocês não cansem nem desanimem. Se a gente não parar de pensar em Jesus, nós vamos conseguir chegar lá. Quando o cansaço vier, quando o desânimo vier, quando as tribulações vierem, quando as angústias chegarem, pense em Jesus. A Bíblia vai dizer assim, tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor dentro de vocês, pensem nessas coisas. O que é mais excelente que você e eu carregamos dentro do peito, senão Jesus Cristo? Senão o Espírito de Deus que nos habita? Senão a verdade do Evangelho que nos salvou, que nos santificou, que nos transformou, que nos redimiu e que nos deu um propósito, uma missão de vida? Cansaço, fadiga, indisposições, sofrimentos, dores, aflições, tudo isso faz parte da vida, não tem como não viver, é a dor da existência humana, mas nessas horas, se pensarmos bem em Jesus, a gente continua, e tudo isso é transitório, Cristo é eterno. Pior que seja o momento que você esteja atravessando, ele é transitório. O que você tem como missão de Deus na sua vida, e o nome de Jesus em você, e a eternidade que te habita, isso é eterno. Então nessa hora, esforça para pensar bem em Jesus, só pensa nele. Tem hora que você não vai conseguir nem orar, eu já vivi isso. É tão angustiante, é tão decepcionante que você não consegue nem orar, não consegue. Se eu falar, eu vou falar besteira. Mas se tu estiver conectado, tu vai passar. Se a tua mente for a mente de Cristo, você vai passar. Se você lembrar que você tem um Senhor que disse assim, eu estou com você por todos os dias, ainda que seja no silêncio de uma noite escura, de uma madrugada em claro, nesse silêncio, sentado no sofá, talvez olhando assim para o nada, você não está sozinho. Você pensar em Jesus, você vai vencer. Se você pensar em Jesus, ainda que você não tenha dormindo, biologicamente, fisiologicamente, você esteja fraco, aqui no Espírito um leão acendeu, e você poderá todas as coisas naquele que te fortalece. Não esqueça de Jesus, porque Ele nunca vai esquecer de você.